Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos aqui disponibilizando para vocês o vídeo de número 400, né? Ou seja, já publicamos 400 vídeos aqui no canal. E hoje, para comemorar esse número, né, um número expressivo, não são 4 vídeos, não são 40, são 400 vídeos já publicados aqui no nosso canal. Então, para comemorar isso aqui, trouxe um vídeo um pouco mais tranquilo, mais light, um conteúdo em que qualquer pessoa possa entender facilmente, que seja de utilidade pública para qualquer pessoa que esteja envolvida de alguma forma com o Novo Testamento, leitura dos Evangelhos, enfim. A questão é a seguinte: Marcos realmente é o Evangelho da ação? Você já deve ter lido, com certeza, em alguma revista dominical, em algum livro especializado, que vai dizer exatamente que o evangelista Marcos, o Evangelho de Marcos, é na verdade aquele evangelho que demonstra mais movimento, né? As coisas acontecem assim imediatamente e tal. É o evangelho do movimento chamado o evangelho da ação, enfim. E a gente vai estar olhando tecnicamente, através do uso de uma palavra aqui, né, se realmente essa informação ela é real, se não, a gente vai estar verificando aqui. Se você acompanhar o vídeo até o final, com certeza você vai encontrar em um local onde eu vou estar mostrando através de gráficos, né? E aí você tira suas próprias conclusões se realmente é verdade ou não, tá? Vamos lá então. E aí, já chamando aqui, fazendo a chamada inicial, convido você a compartilhar esse conteúdo aí com pessoas que talvez tenham interesse. Também convidar você a se inscrever no canal, também comentar, dar um joinha se quiser. E dessa forma você termina aqui ajudando o canal a prosseguir trazendo conteúdo relevante, conteúdo gratuito aqui para o YouTube, tá bom? Com certeza algumas pessoas, né, como é de praxe, apenas irão consomem o conteúdo do vídeo e saibam que elas não podem aparecer, elas levam esse conteúdo para outro lugar e, enfim, para os seus inscritos, enfim, né, no sentido de suas publicações de obras, né? Mas é isso aí, é uma questão relacionada a quem posta conteúdo, né, gratuitamente, assim, aberto, as pessoas podem consumir como elas quiserem, se quiser comentar, beleza, se não, tranquilo. Então eu convido você a fazer uma ação aí para ajudar o canal e indicar para o YouTube que esse vídeo de alguma forma ele é relevante, tá? Esse conteúdo é interessante, o canal é interessante, e aí assim eu vou continuar trazendo mais vídeos. Vamos lá então, a gente vai estar fazendo uso de um termo grego aqui, nesse sentido. O termo é esse aqui, seria euteos, né? Seria o termo euteos, né? E aí seria um advérbio, na verdade, que aparece no Novo Testamento. Esse advérbio é traduzido no Novo Testamento, indicando uma perspectiva temporal, né? Esse advérbio ele vai trazer a noção de um tempo, o ponto de um tempo imediato subsequente ao ponto de um tempo anterior, né? O intervalo de tempo realmente difere apreciavelmente, dependendo da natureza dos eventos e da maneira como a sequência é interpretada pelo autor. Ou seja, esse advérbio que aqui vai trabalhar com a ideia temporal, lógico, ele vai estar dentro de uma estrutura que você faz uma comparação de um ponto temporal com outro ponto temporal para saber o que veio primeiro, o que aconteceu depois, se aconteceu algo depois ou não. Esse advérbio ele vai funcionar nesse sentido. Então, quando você observar esse advérbio dentro do livro de Marcos, ou em boa parte da Escritura, você vai perceber que você tem um advérbio fazendo uma afirmação, e antes ou depois, e quase que sempre depois, você tem um verbo ali, alguém fazendo outra ação, né? Então, um tempo dentro de outro tempo, ou então um tempo em comparação a outro tempo. Eu estou aqui agora, o que acontece depois daqui? Essa noção de um tempo, de um ponto temporal, em referência a outro ponto temporal, né? Basicamente isso. E logo mais você vai entender aqui de forma mais clara o que eu estou colocando aqui, tá bom? Então nós temos aqui esse advérbio, né? Euteos, ele pode ser traduzido, por exemplo, com a palavra em português logo, você pode encontrar no Evangelho como logo, então, né, dando uma sequência, indicando uma sequência, logo a seguir, ou então aquilo que acontece demais, que é imediatamente. Acontece uma ação e aí o autor coloca imediatamente aconteceu isso, né? Depois de perceber, imediatamente ele falou assim, aí trouxeram alguém e ele imediatamente curou, esse tipo de coisa. Eu trouxe aqui todas as ocorrências em Marcos desse advérbio e vou apenas ler algumas para o vídeo não ficar muito longo, eu não gosto de gravar vídeos muito longos.
Ah, beleza. Então nós temos Marcos. A primeira vez que esse advérbio aparece em Marcos é no capítulo 1, versículo 10, que diz: imediatamente ele saiu da água e viu os céus abertos. E aí ele vai no versículo 18 e 20, e imediatamente os chamou. O que eu estava explicando agora há pouco é o seguinte, ó, logo chamou, ele chamou, né? E ele segue. Então, você tem o uso do indicativo temporal de algo imediato, algo está colado aqui, a próxima ação a ser realizada, aqui no logo, ele chama, a próxima ação de chamar, e aqui nós temos uma reação, né? Ele chamou e nós temos uma reação. Logo ele chamou e eles seguiram. Ó, tem uma reação imediata de alguém aqui, ó. Então, é basicamente isso aí. Aí nós temos aqui, ó, todas as ocorrências que aparecem no capítulo 1, aparecem 9 vezes no capítulo 1, aqui, né? Então todas as vezes estão listadas aqui, você pode pausar o vídeo depois e conferir na sua Bíblia aí e tal, vão estar lá aí. No capítulo 2 nós temos imediatamente muitos se reuniram, de modo que os lugares ao redor da porta não se podia comportar, por exemplo, né? E aqui está imediatamente. Quando ou Jesus chegou em algum local, numa casa, e imediatamente, quando ele chegou, tem a ação verbal de chegar, e imediatamente já acontece outra ação verbal, né? Isso logo ligado imediatamente. E aí nós temos todas as ocorrências aqui, você pode estar conferindo também, não vou ler todas, para não deixar o vídeo muito longo, né? Repito. No capítulo 2, você tem, isso aparece 3 vezes aqui, 3 vezes. No capítulo 3, imediatamente ele se levantou, pegou a sua cama e saiu. Foi embora, né? Você tem a ação de imediatamente, levantou, pegou a cama e saiu. Uma ação que acontece imediatamente. No capítulo 3 aparece apenas uma vez. No capítulo 4, ele brotou imediatamente porque não tinha profundidade. Isso aqui é a semente. A semente ela foi plantada, não significa que ela brotou, nesse raciocínio ela brotou imediatamente, no mesmo instante. Não, ela teve o período lá de germinação, né, todo o processo natural, e ela nasceu. Mas aqui, como o próximo processo em relação a essa história de plantar uma semente, o próximo processo que deveria acontecer, natural, é exatamente ela brotou, né? Então ela nasceu ali, brotou, porque exatamente ela não tinha profundidade. Então foi uma coisa muito rápida ali, tá? E aí ele usa o advérbio imediatamente, ou então logo. Aí nós temos, e aí, ó, por exemplo, vem Satanás vem imediatamente e tira a palavra, ou seja, você tem a ação de pregar a palavra, e aí qual que é a próxima ação subsequente? O Satanás vem e retira a palavra. Ligado aqui, ó. Ainda que isso demore um tempo, um mês, um ano, enfim, mas o próximo ato aqui na narrativa que acontece pregou, recebeu a palavra, próximo ato, Satanás vem e tira a palavra. Então, ele coloca imediatamente. Com isso aqui, o que a gente conclui? Que o imediatamente não necessariamente se refere a alguma coisa que acontece no mesmo instante, mas é a próxima ação que vai acontecer. Por exemplo, quando eu diz lá que Jesus ele veio no sábado, imediatamente no sábado. Isso pode significar que ele veio no sábado seguinte. No sábado seguinte ele falou aquilo, né? Porque você tem um sábado, o próximo sábado é obviamente o seguinte. Então, imediatamente no sábado ele falou isso, né? No sábado seguinte. E aí vem no capítulo 4, nós temos aí 5 ocorrências que você pode estar verificando. No 5, ela tem aqui, imediatamente um homem com um espírito imundo saiu do sepulcro. Imediatamente acontece uma ação anterior, e imediatamente acontece outra ação. Então esse advérbio ele está ligando, às vezes, uma ação com outra ação. Acontece uma coisa, e aí imediatamente, ou seja, ligado, repetindo, esse ligado não necessariamente é no mesmo instante, algumas ações são no mesmo instante, mas outras são mais demoradas, mas é a próxima ação. E aí nós temos aqui 5, né, todas elas aqui. No capítulo 5 ele aparece 6 vezes. No capítulo 6, né, eu quero que me des imediatamente num prato a cabeça de João Batista. Imediatamente não significa naquele mesmo instante, mas a próxima ação, o desejo, eu quero. Qual é o desejo aqui? A ação verbal, eu quero. Né? Imediatamente, que é o que? A cabeça. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Eu quero a cabeça de João Batista no prato. Exatamente, eu quero imediatamente, agora, é isso. E aí essa ação vai ser desenvolvida depois, né? Depois vão contar para o rei, dizer direitinho, a mulher vai explicar para ele o que é a cabeça agora
do João Batista e aquilo vai ser executado depois. Mas a ação depois do pedido, o que eu quero? A cabeça do João Batista num prato. E essa ação vai ser desenvolvida imediatamente ali, tá? E aí nós temos no capítulo 6, aparece 5 vezes, no capítulo 7 aparece uma vez, que é imediatamente se abriram os ouvidos. Então acontece uma ação anterior, e imediatamente ou Jesus falou uma palavra, disse uma coisa, fez algum evento, e aí os ouvidos da pessoa foram abertos, né? Isso aí é imediatamente. E aí nós temos no 8, nós temos aqui, aparece no 8, apenas uma vez, né? Imediatamente entrando no barco com seus discípulos, chegou às regiões. Acontece uma ação anterior, estou sempre repetindo isso, acontece uma ação anterior, essa ação anterior, imediatamente ela é ligada a outra ação. É isso que acontece aqui. No 9, por exemplo, tem aqui algumas ocorrências, imediatamente toda a multidão viu, ficou maravilhada e veio cumprimentá-lo, né? Aconteceu alguma coisa, ou ele chegou em algum local, ou ele fez algum milagre, enfim, e a multidão ficou maravilhada, né? Imediatamente, ligando aí. E aí no capítulo 9 nós temos 3 vezes, nós vamos agora para o capítulo 10, né? E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, ou seja, aconteceu uma ação anterior, Jesus o tocou, disse uma palavra, e imediatamente aconteceu outra ação, né? Ligada ali. A próxima ação que aconteceu, depois que ele disse aquilo, ou falou, tocou, foi que exatamente ele recuperou a visão. Aqui no capítulo 10 nós temos uma ocorrência somente, no capítulo 11 nós temos, e logo que entrares na cidade, na região, encontrarás amarrado o jumento. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Quando vocês adentrarem o portão da cidade, da casa, da região, enfim, quando vocês adentrarem o portão, vocês encontrarão um jumentinho aqui amarrado. É isso. Ação imediata depois que entrar. Logo aqui, logo que entrares, imediatamente que entrares, encontrarás um jumentinho. É isso aqui. Isso demonstra que, e 11, e ele imediatamente o enviará para cá, né? Também outra ação aí. No capítulo 11 nós temos 2 ocorrências desse advérbio, e no capítulo 14, pulamos já para o 14, não temos aí o 12, né? E nem o 13, pulamos para o 14, e imediatamente, estando ele ainda falando, né? Ou seja, isso aqui é imediato, agora aqui sim, é no mesmo instante, segunda, por quê? Estando, ele está falando ainda quando chegou o Judas, que era um dos 12. Então isso aqui é ligado aí, milímetro aí, imediatamente mesmo ali colado, quase que simultânea ação com um delay, um atraso, um leve atraso. Enquanto ele está falando, chega alguém. Ele já está falando antes, mas ainda continua falando e chega alguém, né? Aqui, se for bem traduzido, possivelmente está usando aí um tempo que seria ou tempo presente, né? Ou ele está usando aí o particípio nesse sentido, enfim, depende, eu não olhei esse texto aí, mas tudo bem. Aqui é para falar só do português. E quando ele chegou imediatamente até ele e disse, aliás, e quando ele chegou, foi imediatamente até ele e disse, ele vai dizer alguma coisa. Aí aparece 2 vezes, e no capítulo 15, que é a última referência aqui, e diz, e logo pela manhã, de madrugada, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho. Então, o que aconteceu quando a manhã chegou? Logo a manhã chegou, né, e que era madrugada ali, isso ainda cedo, qual foi a primeira ação que eles fizeram? Reuniram-se em conselho. Logo, imediatamente, a ação de um verbo chega amanhã. O período da manhã chegou o indicativo temporal aqui, né? O tempo, né? E aí, o que está ligado direto a esse tempo? A reunião em conselho. Chegou esse tempo, então o próximo tempo é reunião em conselho. Aí, quando nós observamos no capítulo 15, aparece apenas uma vez. E aí a gente observa, por exemplo, quando que aparece esse advérbio a primeira vez em Marcos? No capítulo 1, versículo 10. Quando que aparece a última vez? No capítulo 15, versículo 1. Logo, no capítulo 15 aparece apenas uma vez. Agora a gente vai para um negócio interessante aqui, só para você tirar suas próprias conclusões, se o evangelho de Marcos realmente é um evangelho de movimento, de ação ou não, né? Essa palavra, esse advérbio que falei, euteos, né? Ele vai aparecer no Novo Testamento 81 vezes, por aí assim, aproximadamente. Das 81 vezes, menos 40 vezes aparece em Marcos. Marcos é o campeão de uso de todos os livros.
aqui Marcos está ganhando. Talvez se juntar até os evangelhos aqui, os evangelhos todos ainda estão perdendo para o livro de Marcos. Significa realmente que nós temos aqui livros que aparecem apenas uma vez, e no total aparece aqui 9 livros que usam esse advérbio que indica essa relação temporal aqui, tá bom? Então, Marcos, disparadamente, usa metade do uso que esse advérbio tem no Novo Testamento, o que mostra incontestavelmente que realmente Marcos é o evangelho de movimento. Eu poderia fazer isso apenas em português? Poderia, só que eu não teria certeza se aquele imediatamente é exatamente uma palavra específica, se é outra, enfim. Fazendo diretamente no grego, eu consigo perceber que realmente Marcos usou somente uma única palavra para expressar todo esse movimento aqui nas referências que a gente citou, né? E eu não citei outros indicativos temporais aqui, usei apenas uma única palavra para fazer essa demonstração prática que realmente Marcos é o evangelho do movimento. E assim, chegamos ao final desse vídeo. Aqui estamos usando ferramentas excepcionais que usamos aqui no canal, as últimas ferramentas, as melhores ferramentas possíveis para demonstrar para você, demonstrando aqui em gráfico aquilo que a gente estava demonstrando durante todos esses slides aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, comente aí. Se você chegou até aqui, que a maioria das pessoas não vai chegar até aqui, comenta aí gráfico, diga alguma coisa que eu entenda que você passou por esse gráfico aqui, tá bom? Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!